Irmãos, meus irmãos, boa noite. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis para mais uma noite de estudos, de palestras. Essa palestra acontece todas as quintas-feiras, às 19h30. Hoje nós recebemos o nosso irmão José Marcos Travassos, trabalhador do CEOI, Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves. Ele vai fazer para nós o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, itens de 1 a 5. Nós vamos... Um momentinho, por favor. Então, capítulo 9, itens de 1 a 5, que vai tratar... o capítulo 9 é Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E os itens de 1 a 5 vão tratar das injúrias e violências. Então, nós passamos a palavra para o nosso irmão José Marcos. Boa noite, gente. Todo mundo presente me conhece, talvez um ou outro aí não seja de grupos que eu participo de estudos, né? No próprio aí grupo que a Rose criou, eu falo Rose criou aí do Evangelho em Casa, né? Participo de algumas reuniões dessas. E lá do CEOI, nós estávamos, né? Ou continuamos no trabalho do Domingo de Luz, que é o único trabalho que ainda permanece, no atendimento dos nossos amigos que estão com problemas de assistência material. Porque problemas de assistência espiritual temos todos nós temos problemas, né? Mas eles, em destaque nesse período tão difícil que o nosso país está passando, né? Eles precisam de uma ajuda material. E eu já trabalho muitos anos, desde que eu entrei para o CEOI, antes de ser trabalhador do CEOI, eu já trabalhava no Domingo de Luz. Eu caí na besteira de aparecer um domingo lá, porque... Vou contar uma breve história, 2 minutinhos. A minha mulher frequentava o CEOI normalmente, estudava no CEOI, trabalhava nas mesas de desobsessão e tudo mais. E eu só ia à palestra pública de sábado à noite, porque eu tinha como professor, né? Eu tinha alguns empregos e trabalhava, inclusive, no Colégio Pedro II. As aulas de biologia, elas são aos sábados, até hoje é assim. Então, eu só sobrava o sábado à noite e eu ia. E aos domingos eu dedicava, o final do resto do sábado e o domingo eu dedicava à minha mãe. Eu sou filho único e ela precisava da minha ajuda, já que ela teve uma série de AVCs, né? Teve 6 no total. No último ela não resistiu. Então, ela desencarnou. Aí passou o primeiro final de semana, eu fiquei em casa, levei a Vera até o CEOI para ela fazer o trabalho com as grávidas aos domingos. Voltei para casa, como eu fazia sempre, para ficar com a minha mãe, mas eu não tinha minha mãe para ficar com ela. Aí naquela época existe até hoje o jornal O Globo, né? E tinha um Jornal do Brasil, eram imensos, cadernos imensos. Eu li aquilo de cabo a rabo e o tempo não passava. Chegou no terceiro domingo, eu fui ao CEOI, junto com ela. Aí vem a brincadeira, né? Caí na besteira de perguntar para o Bira, você está precisando de alguma ajuda? Aí estou sentado naquela mesa até hoje, né? Agora, com a pandemia, não, mas comecei, estou precisando, porque tem um cara que trabalha aqui e está se mudando para Guaratiba, e ele não está podendo vir. Você não quer fazer esse trabalho? Aí aceitei, e desde que minha mãe desencarnou em 2000, eu trabalho lá no Domingo de Luz. Bom, mas vamos aqui ao nosso tema. O nosso tema é injúrias e violências. Mas o título do capítulo é o que vai ter tudo a ver conosco aqui. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E nós, para não cometermos as injúrias e as violências, estamos nos esforçando, né, no nosso dia a dia para se encaixar nesse bem-aventurado aqui, brandos e pacíficos.
Então, os itens 1, 2 e 3 são passagens do Evangelho, da Bíblia, do Novo Testamento, como você queira falar. A primeira e a segunda são de Mateus, né? E o terceiro também é de Mateus, mas o primeiro e o segundo, a união deles está exatamente o título do capítulo. Ele fala aqui, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados, esse foi o primeiro. Segundo, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então, os brandos e pacíficos já foram colocados aí. E agora vem o terceiro, que é uma advertência para as pessoas encarnadas na época e para nós até hoje, que vai ser o terceiro, o quarto e o quinto. Né? O terceiro também de Mateus. Então, ele diz aqui, vou tirar o óculos, que eu sou um cara que leio melhor sem óculos nos livros. Sabeis o que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Já está lá nas tábuas, nos 10 mandamentos, não matarás. Os códigos, né? Todos eles são não roubarás, não fazer, não, o tempo inteiro. Aí continua aqui. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão, quer dizer, ele está acrescentando, não é somente matar, ficar encolerizado em relação ao outro, que pode levar à punição, ao assassinato, se for o caso. Né? Aquele que se cólera contra o seu irmão merecerá, cólera contra seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão raca é uma ofensa, é uma injúria que você estava fazendo contra a pessoa, né? Porque a gente vai chegar até lá. Merecerá também ser condenado pelo conselho. E aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Quer dizer, ele já bota aqui, ele botou a violência no matar e já botou 2 injúrias que a pessoa na época cometia. Esse raca era uma ofensa, né? Que o cara... Hoje em dia, quando você fala alguma coisa... Isso quando eu era garoto mais, né? Hoje em dia, não, eu já estou velho, mas quando eu era garoto, falava alguma coisa, assim, bate na boca, né? A pessoa falava, bate na boca quando falava alguma coisa, né? Bate 3 vezes. Aí tinha essa parte. Esse, quando ele falava és louco, o camarada ainda falava de lado, ainda cuspia, quer dizer, ofendia duplamente, chamando pela essa palavra raca, né? Que vai ser apreciada agora no item 4, e, ao mesmo tempo, virava e cuspia. Né? Você olhando para uma pessoa, você já está ofendendo ela. Né? Então, vamos para o item 4, aí sim, pela espiritualidade, através de Kardec, aqui, né? Do trabalho que ele fez. Então, nós vamos aqui ver o item 4 e destacar os itens importantes. Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansietude, da afabilidade e da paciência uma lei. E essa lei é que nós estamos nos esforçando a alcançar. Nós nos esforçamos em ser brandos, ser moderados, ser mansos, afáveis e paciência. Né? Paciência é o que nos falta bastante, pelo menos a mim. Eu sou muito paciente. Ainda mais que aqui não é fórum para isso, ainda mais se eu for discutir, né, a parte do Brasil político. Né? Mas aqui não se trata disso. Aqui o nosso é estudar o Evangelho. Raca entre os hebreus... Não, perdão, pulei. Condena, por conseguinte, se você quer ser brando, pacífico, afável, paciente, você é exatamente o contrário do que vem agora. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Se você fala uma palavra imprópria para aquela pessoa, às vezes não precisa ser um palavrão. Você não precisa falar um palavrão. Chega para a pessoa e fala assim, você é uma pessoa abjeta. Isso é uma ofensa muito grande. Quer dizer, o cara é um sujeito abjeto, quer dizer, não serve para nada, para que existe?
Não falei palavrão, mas estou sendo descortês com aquela pessoa. É isso? Então, raca, entre os hebreus, era um termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Você pode falar isso, né, para outra pessoa, sai para lá, você não vale nada. Quer dizer, você está sendo descortês e você está infringindo, né, dessa parte da lei que Jesus fala que com o Moisés só tinha lá, não matarás. Não é isso? Aqui ele botou, não matarás, porém, se eu puser em cólera contra o meu irmão, quer dizer, você sendo descortês com ele, falando que ele não vale nada, você está incluso nessa situação. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. E vai mais longe, pois que ameaça com fogo do inferno aquele que disser que seu irmão é louco. Então, essa palavra é louco, depois, com o tempo, nós temos várias outras denominações que também estarão ofendendo. Mas aqui está baseado no que foi escrito nas Escrituras. Evidentemente, se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta. Depende também de como você está falando com a pessoa, né? Depende de como você fala com ela, da sua intenção. Muitas vezes você não fala naquela maneira para ofendê-lo. Para com isso, cara, tu não vale nada. Isso aí você está conversando com uma pessoa, de brincadeira com ele, e você pode falar. Depende da sua intenção. Você não deve falar. Não deve falar. Mas a sua intenção é... Então, ele bota aqui, a pena será mais grave ou mais leve, pode ser atenuada, conforme que você está, a intenção que você está tendo. Continuando. Mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade que mereça tão severa reprovação? Ele questiona. É que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, nós deixamos de somente não matarás para ampliarmos a nossa problemática, de nós nos melhorarmos. Nós não podemos infringir a lei de amor e caridade. Então, tudo que você faz não precisa ser atitude física de matar a pessoa ou a palavra de ofender aquela pessoa. Chegar para ela e falar o raca ou uma outra coisa qualquer, que você fale um palavrão aqui no Brasil, né? Ou uma palavra descortês, como a que eu citei, a abjeta, né? Chamar o cara de nécio, não é isso? Isso é um nécio, quer dizer, ignorante, mas ignorante não na maneira de ignorar, porque é um sujeito burro, né? Aí você quer ofendê-lo dessa forma. Então, tudo isso aí você está infringindo a lei de amor e de caridade. Você está infringindo isso aí. Então, nosso problema é muito mais grave, assim, não matarás. Opa, mas eu não mato ninguém. E o seu pensamento contra uma pessoa? Os fluidos que você está mandando para ela porque você não gosta dela, ou que ela fez com você, ou falou para você, você não responde para ela, você não fala nada. Eu não falei nada. Eu sou cordato. Eu não xinguei. Eu não respondi. Eu não falei nenhuma palavra que pudesse dar chance da pessoa se sentir ofendida. Mas eu mandei o meu pensamento para ela, o meu pensamento maligno para ela ali. Alguma coisa ruim que eu possa desejá-la. Ou o xingamento é só interno. Você não abre a boca, né? Nós temos uma amiga, a gente participa aqui, não vou citar o nome dela, eu estudava Agostinho com ela presencialmente, e ela falou assim, eu não xingo ninguém, mas quando eu levo uma fechada, quando eu estou dirigindo, eu grito,
Vai, filho de uma boa santa. É isso que ela quis falar, por acaso? Não. Ela não falou palavrão. Chamou o cara e disse, a intenção é que vale. Né? A intenção é que vale. Esse santa que ela citou aí, do camarada, você sabe que não é isso. Né? E a sua intenção é que vai valer para você infringir a lei de amor e de caridade. A lei de amor e caridade, continuando aqui no texto, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união, é que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca e na fraternidade. É que entretém o ódio e a animosidade. Bom, se você está fomentando, como ele diz aqui, a concórdia e a união, né, você está indo bem. Agora, se você não está, você está desferindo golpes na benevolência. Né? Então, o que acontece? O que entretém? O que vem disso aí? A animosidade e o ódio, que são exatamente o contrário. É, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Você tem que ser caridoso, tá certo? Esse aí é o ponto principal. Está no Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação. Está escrito lá. Não é a caridade que o José Marcos aqui trabalha no domingo, quando estava presencial, e continuo virtualmente, né, fazendo as bolsas junto com o meu parceiro Arthur. A gente faz as bolsas, elas vão ser distribuídas no primeiro domingo de setembro. Mas a caridade não é essa só material. Não é essa. A caridade é muito ampla. O pensamento positivo que você tem em relação ao seu próximo já é uma caridade que você está fazendo. Tá? Você já está fazendo a caridade ali. Uma palavra que você diga para ele boa, com a sua intenção sendo boa, não esse filho de uma boa senhora que ela falou, de uma boa mãe, não sei o quê. Não é isso. Né? Você não reteve o xingamento, você não reteve, você estava com ele ali. Mas você, de coração aberto, né, mandar para as pessoas bons fluidos, bons pensamentos. Eu não posso ajudar na bolsa. Olha, o feijão está pela hora da morte. O arroz disparou de uma tal maneira que esse mês vai ter que distribuir menos 1 quilo de arroz, porque o arroz cresceu demais. Né? Vamos compensar, vamos dar fubá em vez de arroz, porque o fubá está barato em relação ao arroz. Coisa desse tipo que não, a gente pode fazer. Né? Mas você não tem a condição de fazer isso. Eu não tenho. O que eu ganho é XX, que é pão, queijo. O que eu ganho é para mim e para minha família, para minha casa, mantendo, não sobra nada, e eu não posso dar absolutamente nada. Então, eu faço uma prece pelo seu amigo, pelo seu irmão, pelo aquele que você desconhece, pelas pessoas que nesse momento estão passando por algum problema, por um sufoco qualquer, né? Seja moral, espiritual, material, alguma coisa desse tipo. Então, fora da caridade não há salvação. O seu pensamento tem que ser sempre positivo em relação ao seu próximo. A caridade não é só material. Pode-se fazer de várias maneiras. Continuando. No item 5, ele diz: o que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens desse mundo, e havendo-lhe prometido os do céu. Ele faz uma pergunta. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos bens da terra para viver. Apenas o que ele, maiúsculo, né? Deus, Jesus, que você queira colocar aqui, Jesus lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Jesus, quando falou isso, que herdarão a terra e tudo mais, não está dizendo para você não ter bem material. Ele não diz isso. Se você está na terra, você precisa dele. Se eu estou usando essa camisa, daqui a pouco ela vai ficar poída,
eu vou ter que usar outra camisa. Evidentemente, lava, se pendura, vai trocando de roupa. Você precisa de roupa para poder sobreviver. Mas você não precisa abrir um armário com 50 camisas diferentes para poder usar. Essa pandemia está mostrando para todos nós que, de fato, estamos cumprindo o isolamento social para ver como nossos armários estão repletos de coisas que nós não necessitamos. Tanto. Não necessitamos tanto. A gente precisa. Eu preciso de camisa? Preciso. Preciso de calça? Preciso. Preciso de comer? Preciso. Tá certo? Eu tenho um automóvel? Tenho. Trabalhei para tanto? Tenho. Tenho uma casa? Tenho. Trabalhei e muito. Eu e minha mulher trabalhamos muito. Só professor. Aqui em casa chegou uma época que eram 5 matrículas. 3 comigo e 2 com ela. Então, a gente ia sair de casa às 7 da manhã, voltava às 7 da noite, 3 vezes por semana, chegava às 10h30 da noite e trabalhava sábado lá no Pedro II. Quer dizer, eu estava necessitando, eu tinha 3 filhos, preciso trabalhar. E hoje em dia, estou usufruindo disso. Né? Estou aposentado e gosto das minhas viagens, gosto de passear. Jesus não proíbe você de fazer isso. Jesus não proíbe em nenhum momento de você ter os bens da terra. Né? Mas nada que tenha mais importância do que o seu ensinamento moral, daquilo que você está se esforçando para se melhorar. Quando a gente falou lá no início, né? Lá no início do 2, moderação, mansietude, afabilidade, paciência, brandura, isso tudo nós estamos, no dia a dia, sendo testados nisso aí, para nos melhorarmos cada vez mais. Tá? Mas isso aqui não tem nada a ver se eu vou comer hoje filé mignon e o outro está comendo um osso que ele botou na sopa. Nem se faz isso hoje em dia, né? Muito difícil. Mas ela é muito importante para a alimentação. Quem quiser tomar uma sopa daquela que minha mãe fazia com a sobra do cozido, né? A famosa sopa de entulho, mostrava assim um osso. Aquele osso por quê? Aí a parte da história natural que eu estudei está lá. O miolo do osso, ele é rico, né, em gordura, tá certo? Gordura que está entranhada, aquela medula, né? Tem a medula vermelha e a medula amarela. A medula vermelha é a que produz os glóbulos sanguíneos. Nosso osso também é assim, tá? É porque o boi lá é um mamífero, nós também somos. Só tem que o osso dele é muito maior do que o nosso, evidentemente, mais resistente. Nós temos, então, o osso, você bota na sopa e aquilo dá uma energia na pessoa. Né? Existe no Nordeste, contado aqui até por um amigo meu que ele fazia na casa dele, um negócio chamado caldo de caridade. O que é caldo de caridade? É uma pessoa que chega na tua porta e não tem o que comer e pede um prato de comida e você, naquele momento, não tem. Aí faz-se um caldo botando um pedaço desse osso e ovos, né? E dava para a pessoa, dava energia para ela poder sobreviver mais alguns dias ou mais algumas horas para poder ir. Então, essa energia lipídica que vai acontecer, ela é muito importante para o seu desenvolvimento. Tá? Então, quer dizer, Jesus não quer que você deixe de ter, mas não dê a importância maior do que a importância moral que você tem que ter. Tá? De você se evoluir, de você subir sempre, né? No caminho do bem, partindo sempre para esse lado. Não é que eu sou perfeito, ou que a Rose que coordena esses estudos é a perfeita. Não, nós estamos no dia a dia, dando os nossos tropeços. Eu tropecei até materialmente dentro de casa, fraturei a falange de um dedo do pé, né? No pé da cama aqui. Você todo dia se esforça, e todo dia você, às vezes, dá um passo ou 2 para trás. Mas daqui a pouco você alavanca e vai um pouco mais para frente. Continuando aqui nesse último parágrafo do item 5. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados, olha, presta bem atenção, pelos violentos em prejuízo dos que são brandos e pacíficos, que a estes
falta muitas vezes o necessário, ao passo que os outros têm o supérfluo. Quer dizer, ele está dizendo da época dele, e nós evoluímos muito pouco, se você pensar. Tem os crimes da época dele, tem os da nossa atual, né? São muito próximos daquele lá. Então, são assambarcados pelos violentos, está escrito aqui. Hoje em dia você tem os corruptos. Naquela época também tinha corrupção. Também tinha. Mas aqui nós temos os corruptos, que o Brasil reclama tanto aqui, né? Os violentos. Aí, naquela época, tinham os seus problemas que eles queriam possuir, né? Hoje em dia você tem os traficantes de droga, tem uma série de coisas. Então, esses vão ter os bens materiais. Eles têm muito mais do que necessitam, muito mais do que necessitam, né? E enquanto que os brandos e pacíficos, muitas vezes, nem o básico ele tem. Não quer dizer também, quando eu falo do Domingo de Luz, que aquelas pessoas que estão recebendo a bolsa, que são necessitadas, não quer dizer que todos ali são brandos e pacíficos, não. Tem gente ali que está naquela situação, e nós entendemos aqui, pelo estudo do Espiritismo, ele tem que estar passando por aquela situação. E ali tem uma série, né? E eu trabalho há muitos anos, a Rose, uma época, trabalhou, eu aprendi a trabalhar ali com ela, né? No início, depois eu fui tomando meu rumo sozinho, né? Ali está repleto desses que vão receber bolsa, de pessoas orgulhosas, muito orgulhosas, tá? E até morador de rua. Eu já tive uma experiência difícil, na época da quentinha, eu divido o CO em duas fases de quentinha. A antiga, que dava 80 quentinhas, e essa agora atual, que dá 30 ou 40, eu não sei quantas ela dá. Se o indivíduo perguntou para mim assim, tem carne nessa quentinha? E naquela época é uma coisa antiga, porque era a tia Vera que fazia, ela já desencarnou há alguns anos, era carne de soja. Era um macarrão com carne de soja. Eu não falei para ele, cheguei para ele, se é carne de soja. Eu não sabia se eu ia agir errado. Eu falei, tem, só isso. Ele sentou-se, eu estava parado, que eu dirigia o automóvel, que os meus colegas da época, né, que trabalhavam comigo, eles iam entregar as quentinhas para as pessoas, e eu ficava no carro com um outro companheiro ou companheira que ficava ali em oração, em prece, de sustentação. E eu de guarda, de vigia. E essa pessoa veio andando e me pediu. É como outros pediam também. Às vezes um rapaz muito bem vestido, né? Você julga o cara pela aparência, né? Ele veio muito bem vestido, chegou para mim e falou assim, o senhor me daria uma quentinha? Eu falei, dou. É que eu estou bem assim, mas eu não tenho nada na minha casa. Eu só estou com o dinheiro da passagem. Aí eu dei a quentinha a ele. Então, esse outro, foi nesse mesmo dia, esse outro me pediu, eu dei a ele, ele sentou-se na porta do Banco Bradesco, lá em Madureira, na Carolina Machado. Ele abriu a quentinha, olhou para a quentinha, ele viu que não era aquela carne que ele pensava, ele simplesmente levantou e jogou em cima de mim a quentinha. Eu fui mais rápido, saí da frente, a quentinha parou no meio do asfalto, né? Então, eles não são brandos. Alguns são, alguns. Esse janeiro, eu tive uma experiência ótima com eles lá. Em janeiro, a distribuição, não tem distribuição de bolsa, não tem café da manhã, não tem almoço. E nós tivemos, em todos os domingos do mês de janeiro, uma frequência de 30 a 35 assistidos desses que vão aos domingos. Quer dizer, eles já não estavam mais ali pela comida. Eles estavam pelo conhecimento que ele iria adquirir. Tá bom? Então, continuando. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu. Jesus, né? Porque são chamados filhos de Deus. Quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. É uma coisa que eu escuto desde que eu entrei para o CEOI, desde que eu entrei só para assistir palestra, né? Eu não fazia nenhum curso. Eu só ia lá, sentava sábado à noite, é o único horário que eu podia ir, né?
sentava, assistia a palestra e ia embora para casa. Desde esse dia que eu fui lá pela primeira vez, que o problema nosso é o mesmo até hoje. E vai ser por muitos e muito tempo. Egoísmo, orgulho e egoísmo. Vai ser sempre assim. Então, repetindo, quando a humanidade se submeter à lei de amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal condição do planeta Terra, quando, de acordo com a lei do progresso, a promessa de Jesus, se houver tomado num mundo ditoso, por efeito dos afastamentos do mal. É o que nós estamos nos esforçando, de nos reencarnarmos futuramente numa Terra que ela esteja mais evoluída do que ela está agora, onde a maldade tenha diminuído ou acabado completamente, né? Vamos ter uma projeção maior, ok? Eu queria ter lido no início, acabei me entusiasmando e fui falando. Eu tenho trabalhado com um livro, dois livros, de um médium chamado Antônio Baduí Filho, pelo espírito André Luiz. E ele traz sempre mais mensagens. E eu queria ler para vocês essa mensagem e pediria a Rose para botar na tela aí vocês podem acompanhar junto comigo. Pode ser, Rose? Então, vamos lá. Eu botei como leitura inicial, era para ler antes dessa parte, porém, me entusiasmei e fui em frente. Então, chama-se Esforço. O nome do livro, se vocês quiserem futuramente ter esse livro, quem participa do estudo do Evangelho comigo às segundas-feiras, quando era presencial, todos tínhamos o livro, né? São 2 volumes, tá? São todos os capítulos do Evangelho que André Luiz cita algum texto como esse aí, que às vezes parece assim, meio bobo, alguma coisa pode passar, você assim, isso eu já sei, mas sempre tem uma conclusão excelente. Então, vamos lá. O título do texto é Esforço, livro Vivendo o Evangelho, de Antônio Baduí Filho, o médium, e André Luiz é o espírito. Ele bota logo assim no início, né? Realmente não é fácil. A calma quando te ofendem, a compreensão quando te atacam, paciência quando te alfinetam, equilíbrio quando te afligem, a moderação quando te instigam, a brandura quando te hostilizam, a paz quando te agridem, a mansidão quando o provocam, não é eu, o provocam, a benevolência quando te destacam, a gentileza quando te ironizam, a humildade quando te oprimem, o silêncio quando te injuriam, a harmonia quando te ameaçam. Quer dizer, tudo isso aí é o que nós devemos ser, né? Calmos, compreensivos, pacientes, equilibrados, moderados, brandos, paz, tá tudo isso aí. E do lado está aquilo que acontece no dia a dia, né? Você quer ser humilde, mas o cara vem te oprimir numa situação. Aí você está te questionando essa parte. E você se questiona. Como é que eu serei humilde agora? A pessoa está te ironizando. Como é que eu posso ser gentil com ela? Mas aí ele conclui, nosso André Luiz. Não há dúvida de que é difícil sustentar, faltou o R aí, durante todo o tempo, a afabilidade e a mansietude, quando ainda se tendes imperfeito e frágil, cercado de maldades e abuso. Contudo, o que faz a diferença é teu esforço na transformação moral. Então, o que Jesus quer da gente é essa transformação moral. É o que precisa, que nós temos que batalhar no nosso dia a dia.
né? Não adianta eu ficar falando aqui. O primeiro a escutar sou eu, né? Às vezes a gente nem sabe se todos estão escutando, porque a internet tem umas falhas, né? Nos atrapalha de vez em quando. Mas o que interessa é isso. É a última frase, o último período. Contudo, o que faz a diferença é o teu esforço, é o meu esforço, é o nosso esforço nessa transformação moral no dia a dia. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Né? Então, toda essa lista que André Luiz fez ali, para todos nós, como nós devemos ser e os problemas que nós temos. Então, ele começa assim: realmente não é fácil. Você pensa, puxa, é difícil, mas nós estamos estudando hoje aqui esse tema, e mais cedo tivemos lá o texto, o estudo da Gênese, aquele outro evangelho que eu esqueci o nome agora, tem um nome especial aí que a Rose faz. Amanhã temos Livro dos Médiuns, tem Céu e Inferno, né? Tem Evangelho de segunda-feira, tem Evangelho na quarta-feira de noite, tem palestra do CEOI, tem palestra da sociedade aqui, Francisco de Assis. Então, tudo aí é o nosso suporte, é o que vai nos sustentar para levar, né, para esse esforço possa se transformar em ação. Né? Você pode falar, bem, eu no momento, né, eu não fico, eu sou gentil com a pessoa me ironizando o tempo inteiro. Eu sou gentil com ela. Parabéns, você está indo bem. Então, nós temos outras coisas, tem várias atividades. Bom, continuando. Ligado ao item 5 do Evangelho que nós estávamos estudando aqui, aquele que começa assim: queria Jesus dizer por essas palavras. Ligado a esses aí, nós fizemos um link com o Livro dos Espíritos. Como todos talvez não tivessem o Livro dos Espíritos à mão, eu copiei, colei, não precisei digitar isso aí, né? Fui lá no Livro dos Espíritos da FEB, dá a copiada e trouxe para cá. Rose, baixa só um pouquinho. Baixa só um pouquinho, por favor. Se puder. Aí. Então, está escrito Livro dos Espíritos, parte terceira, lei morais, lei de conservação, gozos e bens terrenos. Lembra quando eu falei, Jesus não proíbe você ter o bem, mas não deve colocar o bem terreno acima dos bens do céu, vamos falar assim, né? Quando você tem o necessário e não precisa do supérfluo, né? Você não deve ter. O Livro dos Espíritos nos traz da questão 711. Vou ver aqui no meu papel, que é mais rápido do que aquilo ali. Até a 717, em destaque, né, a 879. Né? Então, eu vou dando uma lida aqui e a gente vai comentando. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então, quer dizer, você ter bens aqui na terra, está errado? Claro que não está. É a necessidade de você, é um direito seu. É um direito seu. Cada um, aí vem, como diz aquele ditado, até nome de um filme, de uma peça, cada um com os seus problemas, cada um com as suas necessidades, cada um com os seus direitos, né? Tem uns que conseguem mais, uns que conseguem menos. Né? Nós estamos num país que quer ser uma democracia. Então, cada um tem o direito de fazer aquilo que quiser. Você não é obrigado a cumprir nada. Você não tem restrições. Nós não estamos com uma ditadura em cima de nós. Né? Uma ditadura nem de direita nem de esquerda. Nós somos um país democrático. Então, você tem o seu direito. Então, como você tem seu direito, Deus também não é contra isso, está lá no Livro dos Espíritos. É isso. É um direito que você tem e é consequente da necessidade da vida no dia a dia. Sobe um pouquinho. 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar ao homem ao cumprimento de sua missão
experimentá-la por meio de tentação. Então, essa atração aí, que você tem aos bens materiais, vai sendo as provas que você vai ter que passar, né? Eu tenho isso, mas eu quero ter aquilo que meu vizinho tem. Eu tenho uma televisão, mas aquele do meu vizinho é a TV 4K, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Quer dizer, mas eu não tenho condição de ter. Tá? Isso é uma prova para você. Tá ok? Você vai ter dentro das suas possibilidades. Sobe mais um pouco. 712A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão, o raciocínio. Raciocina que deve preservá-lo dos excessos. Aí vem o supérfluo, que você não deve ser tentado por ele. Nota de Kardec. Se o homem só fosse instigar a usar os bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é que o homem, impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais, mas além disso, dando àquele uso esse atrativo. Quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de que deve a razão defendê-lo. Então, para você não ser arrastado, para você não ser puxado para esse outro lado, você tem que raciocinar. É isso? Você tem que raciocinar. A pergunta está lá, na desenvolver-lhe a razão. Você tem que saber aquilo que está acontecendo, para não cometer os seus excessos. Não ser arrastado para esse outro lado de abrir, né, o armário e você tem 50 vestidos. Tinha aquela, não me lembro mais o nome, a Rose talvez lembre, a mulher do chá do Irã, antes de o Irã virar o que é isso, tinha 2.000 pares de sapato. Né? Tinha 2.000 pares de sapato. Que é isso? Né? O excesso. É isso? Supérfluo. Quantas pessoas descalças ela podia ter ajudado? Dando um par de sapato para cada pessoa. Tá certo? Sobe mais um pouquinho. 713. Traçou a natureza limite aos gozos, traçou para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis por vós mesmos. Então, aí vamos passar aí para pensar nisso aí, vamos pensar na parte do glutão, né? Do cara que come demais e desnecessariamente, cometendo excessos. Então, o indivíduo começa a comer, só pensa em comida. E cada vez mais ele vai engordando. Ah, mas eu faço exercícios físicos, eu faço isso, mas come que nem um elefante, né? Come, aliás, elefante come até pouco, ele é só grande demais. Aquele organismo só come, gordão assim, só come vegetal. Mas tudo bem. O camarada vai tendo no próprio organismo, vai sentir no próprio corpo, tá? Se não ficar saciado, ser punido por doenças que ele vai ter, tá certo? O açúcar vai disparar, o colesterol vai fazer não sei o que lá, né? A pressão descamba para um lado, o coração começa a ter um problema para outro, e assim vão os órgãos. A vesícula dele vai ter que arrancar fora, senão vai sofrer bastante com aquela vesícula. Isso tudo aí você pode classificar nessa parte. 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de toda gente o requinte dos gozos? Pobre criatura, mais digna é de lástima de que inveja, pois bem esperto está da morte. Quer dizer, ele procura o excesso em tudo. Ah, eu vou tomar uma taça de vinho. Né? Não há nada... Perdão, é que eu estou com o pé machucado, estou me movimentando aqui para ficar mais aconchoado.
acolchoado aqui onde eu estou pisando. O indivíduo, eu vou tomar uma taça de vinho no meu jantar. Nada demais, na minha maneira de ver. Isso não é problema. Mas aí da taça de vinho, toma um garrafão de vinho na hora do jantar. Pronto. Já se danou todo. Né? Já está começando o excesso para ter, né, um gozo maior daquilo que está usufruindo. Letra A. Perto da morte física, essa pessoa que faz isso, ele está perto da morte física ou da moral? De ambas. Primeiro que o físico dele vai falir. O organismo não vai aguentar. E moralmente, ele está um decaído. Né? O desencarne dele, a vida dele no plano espiritual vai ser muito mais difícil. Tem uma notazinha de Kardec também. O homem que procura os excessos de todo o gênero e requinte do gozo, coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se, quanto satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos, tanto maior preponderância confere a ele a sua natureza animal sobre a natureza espiritual. Quer dizer, aquele excesso da comida dele é muito mais animal. O animal, propriamente dito, se você pegar lá um leão, um tigre, esses predadores grandes, né? A leoa, no caso, que é a grande predadora da história, né? Eles vão comer para ficar saciados. Se ele matou um cervo lá, um veado, né? Ou algum animal, uma zebra, para comer, comeu. Ah, não, vou matar outra para comer mais, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Não. Ele vai comer o necessário. Nós, que não estamos cumprindo isso, fazendo o necessário da nossa vida, está ali escrito, fica abaixo do bruto, que ele não consegue deter. Tá? Irmão. Sobre o espiritual. As doenças, as enfermidades ainda, a morte, que resultam do abuso, são, ao mesmo tempo, o castigo da transgressão da lei de Deus. Quer dizer, a parte física, que o organismo vai falir, e a parte moral, porque ele está transgredindo a lei de Deus. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Aí, 715 é sobre o supérfluo e necessário. Aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e a sua própria custa. Quer dizer, o cara, ele pergunta, tem limite? Não. A pessoa que é ponderada, tudo na vida você tem que ser ponderado. Em tudo. Em tudo. Tudo você tem que ser. Não tanto ao mar, nem tanto à terra. Tem que ser aquela ponderação. Você tem que ter que andar sempre pela linha do meio. Você não pode estar tendendo para o lado A ou para o lado B. Isso não pode ser. Tá? Então tem que ser ponderado. E 717, nós vamos parar nela e vamos fazer um comentário sobre uma outra situação. 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles que faltam o necessário. Parece que é o nosso Rio de Janeiro, né? Vamos resumir, por exemplo, falar o planeta, o Brasil. Aqui, Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro. Se bobear, bairro de Jacarepaguá, para ficar bem restrito. Né? Ou então Petrópolis, aí, que a Rosa está. Cadê? Se proporcionar o supérfluo com prejuízo de quem falta o necessário. É o que nós mais vemos por aí. Tá? O Brasil, desculpa, eu tenho que comentar. O Brasil, quando instituiu que ia pagar R$200 para as pessoas necessitadas por causa da pandemia, que elas não iam poder trabalhar, e a Câmara dos Deputados mudou para 600, aí o governo aceitou, foram descobertos 30 milhões de invisíveis que não estão cadastrados em lugar nenhum, que apareceram agora. Aonde eles estavam? Eles estão aqui nesse grupo. Ó. Eles estão aqui. Né?
aqueles que faltam o necessário. Eles estão abaixo da linha da pobreza. Então, de um lado, tem a exorbitância, né? O camarada com supérfluo ao extremo, e ali falta o feijão com arroz, falta a batata, falta 1 quilo de carne de segunda, com pelanca e tudo. Então, ele está naquela situação. Nem isso ele tem. Então, resposta aqui dos espíritos. Ouviram a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Eles vão responder por isso. Ah, mas não é agora, eu queria ver agora. O dono não sei o quê, não sei das quantas, que gasta, que faz com ele, eu queria ele pagar agora. Não adianta. Não adianta. Ele um dia vai ter as suas privações. Nessa vida atual, de repente, fale, né? Não estou querendo mal para ninguém. Mas, em reencarnações futuras, ele provavelmente, dependendo desse espírito, ele vai lá. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. E os espíritos que editaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Bom, você pega aí esses nossos índios aqui, né? O que eles precisam para viver? Né? Ele não está querendo que o homem já civilizado vá viver igual o índio, da caça, da pesca, pegar umas folhinhas e tudo mais, se tapar, fazer sua casa de sapê, lá o que for. Não é isso. Tá? Tudo é relativo, cabendo a razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio, que vivem às custas das privações dos outros, exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, só a aparência, como muitos há que da religião só tem a máscara. Né? Nós escutamos um discurso, né, que o Brasil é cristão. Não, o Brasil não é cristão. Nós temos cristãos aqui no Brasil. Muitos. Mas temos muçulmanos, temos judeus, tá? Temos pessoas que têm a parte da Índia, né, desenvolvendo. O Brasil é um país na sua Constituição, um país laico. Né? Pode ter qualquer religião de matriz africana, ele pode ficar à vontade. Nós escutamos exatamente o contrário. Vem mais 2 perguntas que eu não vou trabalhar nelas, mas que você pode ver, porque nós vimos aqui no Evangelho que nós estávamos estudando, está aqui, toda a palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei de amor e caridade. Então, a questão 886 e 887, elas fazem parte desse período aí de amor e caridade. Tá? Eu depois ia pedir a Rose, se fosse possível, ela postar esse trabalho no grupo do Evangelho, para que todos tivessem acesso a todas essas partes. E quanto à questão 712 e 713, tá? Nós temos um estudo, né, as questões que foram lidas aqui, 712, 713, eu estou me localizando nelas, são os gozos, as tentações, 712, 713, 713, 14. Traçou a natureza limite aos gozos, que se deve pensar do homem que procura os excessos. Você vai subindo até chegar no céu e inferno, por favor. Vai subindo aí. Existe um estudo que eu coloquei aqui nesse grupo, aí, do céu e inferno. Não é todo, é um espírito chamado Clare. É o último espírito sofredor citado no livro Céu e Inferno por Kardec. Existe um pequeno resumo feito por São Luís, que eu coloquei aí, e a Clare, essa pessoa, se você puder subir bastante, até chegar onde está a palavra dela, vai subindo mais, por favor. Vai mais. Na outra folha ainda. Tem essa folha agora,
A próxima. Vai subindo mais. Aí, Claire. Isso aí é um pequeno pedaço sobre ela. Ela abusou, né? Ela viveu exatamente para isto que foi citado aqui na 13 e na 14. Né? Ela não tinha limites aos seus gozos terrenos. Sempre procurou os excessos de todos os gêneros. Então, aí a exposição, quando ela começa a falar, eis-me aqui, também posso responder a pergunta relativa às trevas, ela começa a falar que ela vagueou, e lá no final ela fala que não pode continuar. Então, tem um comentário antes disso que você pode ler, quando a Rose botar lá no grupo do Evangelho, um comentário de São Luís, que ele, que é o espírito que está trabalhando com ela, lá no livro Céu e Inferno, porque no livro Céu e Inferno são umas 4 ou 5 páginas, aí é um resumo que eu trouxe para vocês. Infelizmente, o horário está chegando ao seu final. Né? Eu só queria colocar, a Rose puder subir mais um pouco na nossa leitura final, para podermos terminar, mas só de subir isso aí. Isso são perguntas que você pode estudar depois, né? Do que significa, né? Essas lições tiradas desse estudo, ter alguns links com outros livros, algumas respostas. Eu acho que eu fiz um trabalho muito grande para o tempo aqui. Aqui, leitura final. Também do mesmo livro, Vivendo o Evangelho, do Antônio Baduí Filho e do André Luiz, que ele, então, começa, eu vou ler por aqui, fica mais fácil para mim. Bom dia. Malfeitor ataca. Egoísta toma. Tirano, tirano domina. Esperto engana. Prepotente impõe. Mentiroso confunde. Pródigo desperdiça. Agressor fere. Usuário explora. Leviano prejudica. Maldoso aflige. Intrigante magoa. Cínico tortura. Invejoso destrói. Invasor arrasa. Ninguém contesta que o mundo ainda pertence aos violentos e oportunistas, sem qualquer compromisso com o bem. Você aí que está assistindo a reunião, nós aqui que estamos juntos, nós sabemos desses todos que estão aí, malfeitores, egoístas, tiranos, espertos, nós até sabemos, até conhecemos, até convivemos com alguns deles. Né? Então, isso aí existe. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Aqui o bem não predomina ainda. Né? Tem um mal aqui bastante atuante. E ele vai para o final falando, entretanto, a doutrina espírita ensina que, através da evolução em sucessivas existências, aquele glutão, né? Quem sabe no futuro, aquele malfeitor, Jesus Gonçalves, estava lá como agressor, né? Violento, não é isso? Portanto, a doutrina espírita ensina que, através da evolução em sucessivas exigências, um dia eles serão brandos e pacíficos. Filho e Deus possuirão a terra, comprometidos com o amor e a caridade. Olha, a caridade sempre presente, né? Combatendo aquele orgulho e egoísmo. Trabalhando e servindo com amor e caridade. Trabalhando e servindo para que o forte ampare o fraco e a felicidade seja de todos. Eu andei errando muito nessa digitação aí. Vocês podem aproveitar e corrigir depois, quando estiverem com vocês aí. Conclusão do nosso estudo. A violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na Terra na medida em que adotamos para neutralizá-la, neutralizar lá a violência, a brandura, a mansitude, a afabilidade, a moderação e a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta depois que ele houver se transformado, pelo amor, num mundo melhor. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço em todos
E até amanhã, né? Amanhã estamos no estudo juntos aí. Rose? Nós agradecemos ao nosso companheiro José Marcos esse trabalho muito bom que ele realizou hoje para todos nós e que nos vai, com certeza, nos proporcionar muitas reflexões. Realmente, nós precisamos pensar um pouquinho melhor sobre as nossas condutas, refazer alguns caminhos para podermos efetivamente estarmos trabalhando na seara do Senhor. Então, agradecemos muito ao nosso amigo pela sua disponibilidade de nos atender, de estar conosco nessa noite, trazendo seus conhecimentos. Para nós encerrarmos a nossa reunião, eu vou pedir à nossa irmã Ana Brito para fazer a nossa prece de encerramento. Ana, liga o seu microfone, por favor. Ela está sem microfone no. Ah, é? Então, eu vou pedir para a Ideína fazer a nossa prece. Vamos então levar nosso pensamento ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, em agradecimento por todos esses ensinamentos que nos foi trazido, agradecendo a equipe da espiritualidade que nos ampara, que nos orienta, nossos irmãos queridos, Francisco de Assis, Jesus Gonçalves, Dr. Bezerra de Menezes, por tudo que até hoje tem nos ensinado. E assim, Deus de misericórdia, nesse momento de luz, de paz, eu vos rogo, Senhor, por todos os nossos irmãos enfermos, que faça chegar até eles a brandura em seus corações e em seus pensamentos, para que possamos todos em pensamento agradecermos a grande oportunidade desses aprendizados, de tudo que a nós é trazido, e podermos ter a oportunidade de passar adiante tudo aquilo que nos é ensinado. E assim, Senhor de misericórdia, mais uma vez vos agradecemos, que a sua luz se faça em nosso coração, em nosso pensamento. Hoje, agora e sempre, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Assim seja. Agradecemos a nossa irmã Ideína pela sua prece, mais uma vez agradecemos ao nosso irmão José Marcos e a todos os companheiros que conosco se reuniram na noite de hoje para os nossos estudos, para as nossas reflexões. Desejamos para todos uma boa noite e um beijo no coração de todos. Boa noite.